Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai ver um exemplo de uma integral de fluxo calculada pelo teorema da divergência de Gauss. Então, aqui nós temos no exemplo 6.14 uma integral de superfície, uma integral de fluxo desse campo vetorial F sobre essa superfície, que é uma esfera de raio A, que centra na origem, e a gente vai considerar a orientação para fora dessa superfície. Então, se nós observarmos o enunciado do teorema, a gente, em primeiro lugar, tem essa condição de um sólido com uma superfície S de fronteira. Ou seja, aqui a gente já está dizendo que essa superfície S da integral de fluxo delimita um sólido, que é o caso, porque uma esfera delimita um sólido de R3. E aqui ela precisa estar orientada com um vetor normal orientado para fora, que também é o que está sendo colocado no enunciado. Lembrando que se esse não for o caso, basta multiplicar o resultado por -1 por conta da orientação contrária. Ainda é possível usar o teorema, mas não de uma maneira tão direta. Uma outra hipótese que a gente tem é que esse campo vetorial tem que ter funções componente com derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, esse é o caso, né? Porque aqui nós temos funções trigonométricas, a função exponencial, e essa composição e esse produto não rendem problema nenhum. Aqui, nas funções componente y e z, a gente também não tem problema em relação a derivadas parciais de primeira ordem serem contínuas. Então, a gente pode aplicar o teorema de Gauss. Então, vocês podem pausar o vídeo e tentarem calcular essa integral pelo teorema da divergência de Gauss. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o divergente desse campo vetorial. Se precisarem, revisem nas notas de aula com a definição de divergente. E assim vocês vão ter o integrando, a função que vai ser integrada. Tentem também montar os limites de integração do sólido delimitado pela superfície do enunciado. E assim calcular a integral de fluxo. Então, pause o vídeo que a gente já retorna resolvendo o exemplo. Bem, então nós vamos começar pelo cálculo do divergente do campo vetorial, que aparece aqui na integral tripla. Então, o divergente resulta em um escalar, ou uma função escalar, que é a soma das derivadas parciais das três funções componentes, em relação a x, y e z. A primeira componente ela é toda constante, quando consideramos a derivada parcial em relação a x. Então, essa derivada parcial ela é igual a zero. A derivada de y em relação a y e a derivada de z em relação a z, elas são iguais a 1. Então, esse divergente é igual a 2. Lembrando que esse divergente pode ser, de um modo geral, é uma função das variáveis do campo vetorial, x, y e z. Esse é um exemplo mais simples, que por um acaso, o divergente resultou em um escalar constante. E assim, a gente já consegue aplicar o teorema da divergência de Gauss e converter essa integral de fluxo em uma integral tripla. E a função que vai ser integrada aqui é a função constante igual a 2. E aqui um ponto importante é que essa integral tripla, ao aplicarmos o teorema da divergência de Gauss, essa integral tripla está escrita nas variáveis x, y e z, apesar de não estar montada a integral tripla. Então, aqui, se nós usarmos coordenadas esféricas ou cilíndricas para calcular essa integral tripla, a gente vai precisar usar o jacobiano. Então, essa coisa do jacobiano é um ponto um pouco delicado aqui em integrais de fluxo. Então, nós já discutimos isso lá no cálculo de integrais de fluxo diretamente pela definição, pelo teorema que se segue. Mas aqui na divergência de Gauss, a situação é essa. Quando nós aplicamos a divergência de Gauss, nós temos, em um primeiro momento, uma integral tripla nas variáveis x, y e z. Ao usar um outro sistema de coordenadas, nós estamos fazendo a mudança de coordenadas na integral tripla, mudança de variáveis na integral tripla. Então, nesse caso, vai ser necessário o jacobiano. E para calcular essa integral tripla, para poder montar e calcular essa integral tripla, a gente vai usar o sistema de coordenadas esféricas, com as coordenadas ρ, θ e φ, para escrever os pontos e os sólidos de R3. Então, essa superfície define uma esfera de raio A e centra na origem, e esse sólido a gente vai descrever ele na integral tripla com os intervalos para ρ, φ e θ dessa maneira. Então, se você tem alguma dúvida, você pode retornar lá nas notas de aula, na parte de integração tripla, e relembrar como
qual a justificativa, né, por que os limites de integração ficam dessa forma para uma esfera, que se entra na origem raio A. E com isso a gente consegue montar a integral tripla, que eu estou escrevendo aqui embaixo à esquerda. Então a gente tem duas vezes, então a função constante 2 está aqui, é a função que nós estamos integrando. Rho ao quadrado seno φ é o jacobiano, então ele está aqui destacado. E aqui nós temos a primeira variável de integração ρ, indo de 0 até a segunda variável φ, indo de 0 até π, e a variável θ, indo de 0 até 2π. Então, a partir daqui é só fazer os cálculos de integração e chegar ao resultado final dessa integral. E existem outras maneiras de fazer essa integral tripla, mas a aplicação do teorema da divergência de Gauss está aqui. E a montagem da integral tripla está feita nessa linha de baixo, observando o jacobiano. Então é isso, pessoal. O teorema da divergência de Gauss é esse. Leiam as notas de aula e também fiquem de olho na página do Moodle para fazer todas as atividades que estão sendo pedidas ali.